Ontem, 4 de outubro, foi dia de São Francisco de Assis. E aproveitando que ainda estamos no clima, vou contar sobre as vidas passadas de São Francisco. Há poucos dias fiz um vídeo de 15 minutos falando sobre minhas vidas passadas. Foi o primeiro da coletânea. Vou fazer este e em outra oportunidade a gente pode fazer sobre mais alguém. Ou falar bem resumido, se alguém quiser aprofundar no assunto, né, sobre São Francisco, então tem na internet. São 20 vidas dele na Terra, fora outras que teve, né, muito antes. Eu vou falar sobre a maioria delas, só o nome dele, quem ele foi, em alguns casos a data, né, o país. Então ele tem uma importância enorme na nossa história da humanidade. São Francisco é o segundo homem mais importante na história da Terra, perdendo apenas em grandiosidade para nosso Senhor Jesus Cristo. Porque São Francisco esteve desde o tempo do Antigo Testamento, contribuiu naquela época, ele escreveu parte do Novo Testamento, ele esteve na fundação do protestantismo e, por último, fundou o Espiritismo. Então, quem foi ele? Há muitos séculos, assim, há milênios atrás, existia um homem em um outro planeta fundado, ou seja, criado por Jesus, um planeta chamado Capela. Naquele tempo, milhares de anos atrás, provavelmente mais de 4.000 anos atrás, Capela tinha o nível da Terra atualmente. Então tinha guerras em Capela e houve guerra nuclear. Então, muitas pessoas, né, mataram, cometeram crimes naquela guerra e foram expulsos do planeta chamado Capela. Lembrando que Capela é o paraíso, que na Bíblia, em Gênesis, fala que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso e não viria mais a terra, paraíso, coisa e tal. Então o paraíso é lá, Capela, e a terra é o lugar do exílio, da expulsão. Então nós somos exilados. A maioria da população é exilados de algum planeta, mas tem as pessoas que começaram a ser humanos na Terra também. Então, São Francisco, que no tempo do cristianismo, né, foi São Francisco, mas naquele tempo ele era outra pessoa. Aí foi mandado para a Terra. A primeira reencarnação dele na Terra, depois de muitas outras vidas em outros lugares, foi como o patriarca Isaac, que está lá na Bíblia, em Gênesis, está no Pentateuco. O 1896 ao 1716 a.C. Então já começou bastante grande na história da humanidade. Depois, 622 a 550, também antes de Cristo, ele foi o Daniel, aquele Daniel da Bíblia, da cova dos leões. 622 a 550. Só que aí foi a quarta reencarnação dele, né? Eu pulei algumas. Falei, primeiro ele foi Isaac, a segunda e a terceira eu não anotei aqui todas, mas vocês conseguem achar na internet. A quinta ele foi Platão, em Atenas, 428 a 348 antes de Cristo. Platão, sabe, daqueles livros de filosofia. A mesma pessoa. A gente ouve falar muito do Allan Kardec, que fundou o Espiritismo, que decodificou o Espiritismo.
É ele sim, vou falar depois. Só que na Bretanha, no século I a.C., ou ano 1 a.C., século I a.C., teve um sacerdote chamado Allan Kardec. Foi ele mesmo. É que a mesma pessoa às vezes tem vidas, outras vidas com o mesmo nome. Isto é bastante comum. A sétima vida dele na Terra foi como São João Evangelista. Foi a vida que ele viveu com Jesus, foi contemporâneo de Jesus. Então, é, esta é a vida mais provável, é quase certeza que nessa vida dele como João Evangelista no tempo de Jesus, que foi a vida que eu conheci ele pessoalmente, já que eu tenho informações de que eu sou contemporâneo do tempo de Jesus, que tive vida naquele tempo, então o pessoal, os discípulos de Jesus, né, inclusive ele como São João Evangelista, eu devo ter conhecido naquele tempo. Então, ele foi um dos patriarcas, né? Como eu falei lá em cima. Depois eu dou uma resumida. Aqui ele escreveu o Evangelho de São João, Evangelho segundo São João, que tem no Novo Testamento. As três epístolas, as três cartas, né? Primeiro São João, segundo São João, terceiro São João. Escreveu o Apocalipse. A oitava vida dele foi Santo Antão, no Egito. A nona vida, São Gastão. Eu quase não estou falando datas e países, né? Para fazer um vídeo bastante curto, mas tem todo na internet. O resumo das vidas de uma por uma, as 20 de uma por uma você encontra em vários sites. E depois pode aprofundar e estudar completamente, né, as 20 vidas dele. A maioria delas, né, muito conhecidas, algumas não, então eu não cheguei nem a citar neste vídeo. Ele foi santo da Igreja Católica várias vezes, ou seja, tem vários nomes, estátuas de santos beatificados, né, canonizados da Igreja Católica, que são toda a mesma pessoa. Tem muitas paróquias na Igreja Católica, muitas imagens de devoção à mesma alma e ao mesmo espírito. São Francisco de Assis, que comemoramos ontem, né? Que ele é muito importante, então, na Igreja Católica e no Espiritismo, foi a 11ª vida dele na Terra. 20 vidas, como eu falei, né? Até agora, aquela foi a 11ª. Foi na Itália, nasceu em 1182 e morreu em 1223 depois de Cristo. Isso é muito conferido ao longo dos tempos por muitos médios, muitos pesquisadores. Há um paralelo, tudo são vidas que não são contemporâneas, ou seja, está uma sequência certinho cada uma dessas, é tudo bem conferido, muitas coisas que batem, o comportamento, o perfil, a santidade dele, em alguns casos, nomes parecidos, assim por diante. A 12ª encarnação dele, um momento aqui, um detalhe que eu lembrei. Daquele tempo que São Francisco voltou para Deus, né, para o céu, ele levou cerca de 700 anos para voltar à Terra, como Santa Brígida, na Suécia. É isto aqui. Bom, eu não tenho os dados no momento aqui, mas eu acho que é nesse intervalo de tempo aqui. Não, não é esse intervalo de tempo. Tem um outro intervalo que ele ficou 700 anos no mundo espiritual. Não, é no outro espaço de tempo, no outro espaço de tempo. Aí leva a pensar, onde ele estaria, será? Que ele foi no outro mundo, teria 700 anos, dá para ter várias vidas, né? Talvez é o tempo que ele pode ter estado em Sírios, por exemplo. Muitos grandes homens da humanidade tiveram vidas em Sírios. Mas eu não anotei para falar agora em qual período que foi que ele
ficou muito tempo sem reencarnar na Terra. Tem pessoas que levam um grande tempo também como mentor, né? Anjo da guarda. As pessoas que pegam a tarefa, uma missão de ser anjo da guarda, de ser mentor de alguém, passam muito tempo sem reencarnar, porque vai o tempo de preparo para ser anjo da guarda ou ser mentor. A vida toda do nascimento, o falecimento, o retorno, o acolhimento da pessoa de volta no mundo espiritual, até aquela pessoa, aquele espírito, aquele anjo, aquele mentor se preparar para reencarnar novamente. Só fica um grande período, né, fora sem o corpo físico. Depois de ser São Francisco, a 12ª reencarnação dele foi como Santa Brígida, na Suécia, 77 anos depois. A maioria das vezes, né, foi homem, algumas vezes ele foi mulher. Reencarnou num corpo de mulher. Décima terceira encarnação dele como o João Russo, 1375. É um filósofo na preparação para o protestantismo, sabe? Mas não era bem isso. Não chegava a ser um protestantismo. É uma filosofia que tinha antigamente. Bom, eu não anotei dados para o momento. Isso, inclusive, não é minha revelação, não é decodificação, é coisa baseada em estudo mesmo, em estudos, sabe? Em artigos, em sites. 14ª encarnação, ele teve o nome de São Francisco. Outra vez, de Francisco, né? São Francisco de Paula. Outra vez que ele foi santo católico. Na Itália, o 1416 ao 1507. Então, 2 vezes ele teve o nome de Francisco aqui na história, 2 vezes ele teve o nome de Allan Kardec. 2 vidas teve o nome de Allan Kardec. 2 vidas ele teve o nome de São Francisco, né? São Francisco de Assis e São Francisco de Paula. Essa história dele, de São Francisco de Assis e São Francisco de Paula, são histórias bem parecidas. E a vez que foi mais parecida com a vez dele, né, de São Francisco de Assis. A 15ª reencarnação dele como o padre Manuel de Paiva. Eu vou resumir, vou fazer bem rápido, porque senão não consigo, não cabe para postar os vídeos, ok? Vocês pesquisam na internet depois. 16ª reencarnação como René Descartes, da França, 1596, né? Todo mundo sabe quem é René Descartes. 17ª, Consuelo Dolores. Foi uma vida muito sofrida dele, parece que foi a vida mais difícil dele. Foi quando ele aprendeu a ter amor pelas pessoas, assim que perde entes queridos. Entra muitos recados no meu celular, por isso que eu fico passando o dedo aqui, tá? Para liberar a tela. 18ª vida dele, Allan Kardec, na França, 1804 a 1896. Foi quando ele decodificou o Espiritismo. Ele escreveu 5 livros Pentateuco do Espiritismo e revistas, artigos científicos. Ele foi um pedagogo, um homem da ciência mesmo, de universidade daquela época. Depois, no século passado, ele reencarnou na Terra como Chico Xavier. Outra vez, Francisco, eu falei, não, 2 vezes ele como Chico, como Francisco, não foram 3 aqui, né? São Francisco de Assis, São Francisco de Paula e o Chico Xavier, 3 vezes com o nome de Chico. E as histórias, muitas coisas que batem aqui. A próxima reencarnação dele será no século XXI, em Jerusalém. Curte, né, compartilha, ajuda a divulgar. Eu sempre tiro um tempo, né, para ir curtindo as coisas boas espirituais que a gente vê na internet. Assim, o tempo passando, rapidinho, aquilo que eu vejo que é de bom, vou curtindo. E legal, pessoal, curtir os meus também, para mais gente, né, tendo conhecimento. Muito obrigado.